Oi, gente. Vou trazer esse vídeo aqui para vocês, né? Disse que ia fazer também vídeo explicando tudo, muitas coisas, né? Que aconteceu depois desses anos aqui fora do canal, né? Esses anos que eu não gravei aqui para vocês, esse tempo todo, né? Assim, é um momento difícil de contar para vocês, né? De relatar, mas também eu quero compartilhar isso com vocês aqui no canal, né? Depois de um tempo pra cá, né? Vou começar logo a história, né? Acabei, né? Passando por algumas situações aí bem difíceis, né? Referente ao meu pai, né? E o meu sobrinho, que a gente acabou perdendo, né? Um meado aí de 2024, né? Recentemente a gente perdeu também, né? Meu sobrinho, assim, no começo de 2024, a gente perdeu um sobrinho. Se eu não me engano, se não me engano, me desculpe, falhar aqui a memória, com 2 anos de idade, né? Foi um embate, né? Para a família, a gente ficou surpreso, né? Muitas das vezes já vinha mostrando algumas situações, né? Referente à saúde dele, né? Não quero falar o nome da coisa que aconteceu, né? Mas aquela doença que é terrível, todo mundo já sabe, né? Deixa aí comentários de amor, de carinho, se você está passando por essa situação de luto, né? Um luto que a gente passa bastante tempo, né? Mexe muito com a gente, né? Espiritualmente, psicologicamente, né? Mexe na nossa rotina também, né? Então, eu queria falar com vocês sobre isso, né? Comecinho de eu acho que 2023 para 2024, né? Esse mês, assim, do mês não, né? No finalzinho de 2023 para 2024, minha sobrinha acabou, né? Tem um diagnóstico, né, do meu sobrinho. E o ano novo da gente foi bem, assim, vamos dizer assim, alegre, mas ao mesmo tempo feliz, né? Por estar ali com a família. E quando chegou em janeiro, né? Comecinho de janeiro, assim, meu sobrinho chegou a falecer, né? Foi um embate uma criança de 2 anos, né? Que tinha tudo para viver ainda, né? E mexeu muito com a estrutura da nossa família, emocionalmente, né? Também psicologicamente, de todas as maneiras, né? E isso foi trazendo, né? Aquela tristeza de superação. Foi uma dor muito profunda, né? Eu nunca tinha sentido uma dor profunda como eu senti, né, dessa perca, né, desse luto também, né. Eu sei que não é uma dor profunda, como minha sobrinha até hoje carrega, né, essa dor, é uma ferida que nunca vai conseguir cicatrizar, né. Uma lembrança que a gente não, quem é mãe, vocês que são aí mãe, né, que me assiste aqui no canal, eu acredito que eu não consigo entender, né? Mas eu posso demonstrar a dor também que eu senti, né? Que foi uma dor muito profunda, destabilizou um pouco emocionalmente também, né? E em seguida, eu acho que foi, eu não tô lembrado mesmo, mas eu acho que foi em setembro, veio o falecimento, no mesmo ano, veio o falecimento do meu pai, né? Pela mesma doença que eu não vou dizer o nome aqui, tá, gente? Que acredito que é uma doença que vem para destabilizar a família, né? Destabilizar algumas pessoas da família, enfim. Então, a gente mal superou uma perca, já veio outra, né? E foi um sofrimento de ver, né? Quando uma criança foi forte, né, em fazer os tratamentos, né, porque a gente, é porque eu não quero trazer o nome, mas não sei se vocês já estão imaginando aí que dá muito em criança, né? Não precisa dizer aí no comentário, tá, gente? É porque eu não quero dizer o nome dessa coisa que aconteceu com meu sobrinho, né? Então, para você ver uma criança, né, de 2 anos aguentando, eu fiquei impressionado, né, ao mesmo tempo e ao mesmo tempo uma lembrança que eu tenho, né, dele me chamando tio, eu tava na churrasqueira, tio, eu quero carne.
Uma coisa que ele nunca gostou foi de carne. E nesse dia, no ano novo, a gente tava fazendo churrasco, né? E eu tava na churrasqueira e ele pediu carne, que queria carne. Pois ele chupou muita carne nesse dia. É como se fosse uma despedida, gente. Eu não sei explicar, né? Mas eu senti como fosse uma despedida e ali eu via aquele menino de 2 anos ali superando, tentando. Só ele sabe o que ele tava passando, né? A gente, muitas das vezes, a gente não pode ser egoísta também, né? De querer estar com uma pessoa, mas aquela pessoa tá ali sofrendo, né? E, e essa lembrança ficou muito marcada na minha cabeça. Que hoje, até hoje eu lembro a forma que ele falava, tio, eu quero carne. Aí eu fui lá e dava carne. Aí depois de muito tempo, né? Ele mastigava ali a carne, né? O gosto da carne depois jogava fora, porque não engolia, né? E daí, naquele dia se passou, né? E eu ficava olhando, meu Deus, a gente tá aqui muito bem, uma criança de 2 anos tentando superar uma coisa muito forte, né? E a gente aqui, e eu fiquei, até hoje tá marcado na minha memória. E ele gostava muito de pipoca, não podia comer pipoca. E toda a vida que eu via ele, que eu chegava lá na rua, não sei se vocês viram aí o vlog, depois eu vou mostrar pra vocês, né? Quando a gente chegava lá na rua, ele era doido por pipoca, ele não podia me ver, tio, pipoca. Aí eu comprava pipoca e dava a ele. E quando ele começou esse tratamento, ele não podia comer pipoca. E eu disse a ele que quando ele ficasse melhor, eu ia dar um saco bem grandão de pipoca para ele. Mas eu não consegui é, fazer isso, né? É, acredito eu que pela forma que eu estou, a família também, principalmente a mãe, né? Pela perca, né? Mas acredito que ali cessou a dor também, o que só ele sabia que estava sentindo, né? Uma criança de 2 anos tá ali numa dor grande, né? Que é difícil, né? Superar isso e em seguida, né? Vou trazer alguns relatos, né, gente? Eu tô lembrando aqui porque é bem difícil. É, e em seguida, eu acho que foi em setembro, meados de setembro. Se eu não tiver lembrado, se minha família estiver me assistindo, me fale aí as datas, porque eu não sou péssimo para datas. É, em seguida veio meu pai, né? Aí, vixe, aí destruturou muito. é, e passa aquele meia também de sofrimento, né? Como eu sou técnico de enfermagem, né, gente, formado. Comecei aquela luta, né? Saía do trabalho, ia para lá. A luta incansável, né? Era hospital e meu pai já vinha sofrendo, não conseguia se alimentar mais. Ele também não conseguia beber água mais, então era direto no soro. Ele já estava num estado terminal. E dali eu pedi a Deus, Deus, se for para ele ficar assim sofrendo, leve de uma vez, né? Uma coisa que eu aprendi, a gente tem que parar de ser egoísta, né? Com sofrer. A gente quer, eu sei que a gente quer, nós famílias queremos estar ali com aquelas pessoas, né? Que a gente ama, que a gente quer estar junto. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa consciência, né? Que não é fácil passar por uma situação de perca em um ano só, né? A gente perdeu duas pessoas. Uma pessoa que estava começando uma vida e uma pessoa que já estava, vamos dizer assim, finalizando, né? Chegando aí na base dos seus 70 anos já, né? Vamos dizer assim, né? Para você ver como é a vida, o começo e o final, né? É como a vida estivesse ensinando a gente que a gente tem um começo e o final, né? Então, a gente acabou perdendo
acabou mexendo no psicológico. Eu acredito que ainda muitas das pessoas da família não superou. Ainda tem pessoas que precisam de ajuda psicológica, acredito eu, porque eu procurei também ajuda psicológica, né? Para poder superar. Não conseguia dormir de noite. Fiz terapia durante 6 meses para poder me levantar, porque não estava fácil, mas por outras situações também, acumulou também já com essas, entendeu? A perca do meu sobrinho, a perca do meu pai, né? E eu acredito que ainda a minha família não está estruturada, né? Vamos dizer assim. É, destruturou, abalou as emoções, abalou o psicológico. E eu estou compartilhando isso aqui com vocês, né? Porque ainda eu não compartilhei sobre isso, de as pessoas procurar ajuda, mas sempre, gente, procure ajuda. Sempre é bom a gente procurar cuidar da nossa saúde mental, né? Que é primordial a gente cuidar da nossa saúde mental. Uma coisa, hoje eu tenho 35 anos e já sei que isso é muito necessário na vida da gente, a gente cuidar da nossa saúde é, mental, né? O nosso psicológico, para tentar organizar alguns traumas, organizar algumas percas que a gente não, às vezes, muitas das vezes a gente não consegue superar sozinho, né? Então, façam terapia, tá, gente? Então é isso, gente. Eu queria deixar esse relato aqui, trazer esse momento que eu passei também. Como eu disse para vocês que ia trazer muitas coisas, né? Ainda tem muitas coisas para me contar com vocês. Aqui o canal vai ser uma história real para vocês. Eu quero trazer o máximo da minha caminhada, certo? Eu não quero deixar passar nada referente a isso, né? Da minha vida, eu quero trabalhar com isso juntamente com vocês. Então, se você tá passando por alguma situação como eu passei, né? Ou você acha que pode passar ou já passou, procura ajuda. Muitas das vezes a gente precisa de ajuda, né? Aconselha os seus familiares a procurar ajuda também, psicológica também, ajuda bastante. Não vai superar, mas ajuda a gente entender de outras as formas que é possível de entender, né? A gente ser, vamos dizer assim, mais solidários com as pessoas, né? Com nossos entes queridos que já partiram naquele momento ali, a gente tava querendo que ficasse, né? Que se curasse, sim, se curasse ia ser uma maravilha de estar aqui com eles, né? Mas Deus sabe de tudo, né? O propósito da vida, né? O começo e o fim, né? Então, o que eu entendi nessa perca, né? A gente começa uma vida e finaliza uma vida. E isso todos nós vai acontecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado de eu ter abrido aqui o coração com vocês, compartilhado essa situação. Muito obrigado. Comenta aqui uma palavra amiga de conforto, certo? Compartilhe o vídeo e se inscreve, tá bom, gente? Até a próxima.